Mas uma coisa curiosa é que você vende biquínis hoje, só que você era do exército antes, né? Exato. Então, conta um pouco dessa história, assim, da tua carreira profissional, Uhum. como que iniciou e como que ela está hoje. Eu comecei no Exército em 2008, né? Então eu fui aluno do NPOR, Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva. Me formei em segundo lugar na época, no núcleo em Blumenau, Santa Catarina. E aí fui selecionado para voltar como aspirante oficial, né, do Exército, porque a gente tinha vagas de tenente temporário no batalhão. E aí nisso eu entrei, né, e continuei na função de oficial do Exército até 2015, se eu não me engano, foram 7, 8 anos, né, do qual eu, enfim, trabalhei de vários setores, desde a tropa quanto em setor de licitações, fiscalização de produtos controlados, então trabalhei por vários setores, até relações públicas eu fiz no batalhão. E nesse tempo eu sempre tive a intenção de empreender, né? Então tinha a intenção de empreender, busquei várias coisas, tentei franquia em shopping, de comida, cara, tive várias ideias assim frustradas, né? A gente foi Mas essa da tentando. franquia eu não sabia o que que era. Cara, a gente tinha um outro tenente amigo meu também, a gente queria empreender, a gente começou a procurar franquias, opções assim, né? E aí na época a gente fechou uma franquia de alimentação num shopping e pagamos ali a taxa de franquia, tudo certo. Só que o franqueado da marca, ele estava sendo despejado por não estar pagando aluguel. Uhum. E, e tudo bem, eu estava correndo processo judicial e ali a gente estava aguardando o despejo dele para que depois a gente pudesse entrar e tocar, iniciar a operação, né? Tocar a operação. E nesse meio tempo a gente botou uma pessoa de confiança nossa para trabalhar numa outra loja dessa franquia para que pudesse levantar ali margem, custos, entender um pouco da operação e também já ser o nosso gerente na operação depois. E, cara, quando chegou assim, ele trabalhou acho que 15 dias e ele chegou pra gente e falou: pô, Marcel, eu acho que esse negócio não dá certo, cara, acho que não dá dinheiro. Logo de cara já Logo de falou. cara, a gente falou: pô, como assim? Não, porque, ó, não bate, as contas não batem e tal. A gente, pô, começou a rever assim. E aí sentamos com ele, começamos a rever, e a gente viu que realmente o negócio era meio tenso, assim, para sair do 0 a 0, sabe? E a gente falou, cara, alguma coisa tá errada aí, não é à toa que o cara não tá pagando aluguel e tal. E aí a gente optou por desfazer o contrato. E o cara ainda não tinha sido despejado, enfim, foram 3 meses e o cara ainda não tinha sido despejado. E aí a gente optou por desfazer o contrato e tal. E, enfim, teve que iria para o litígio, mas a gente acabou conseguindo um acordo. Eles devolveram parte da taxa de franquia e acabou ficando por isso mesmo. A gente ficou com o menor prejuízo, que foi uma perda de um valor ali do que realmente desembolsar toda a reforma da loja, pessoas, treinamento e tal. Então essa mais ou menos foi a história, assim, foi meio frustrada. Teve uma outra, uma franquia de sapatos também, que a gente chegou aí para o Rio de Janeiro para passar por uma avaliação dos donos da marca. E eles nos aprovaram também para fazer para assumir a franquia da cidade, onde era no shopping também. E, e de fato também, assim, o produto em si era muito interessante. A gente começou depois dessa questão, a gente não tinha o dinheiro para investir. E aí a gente pensou, pô, beleza, vamos ter que pegar um empréstimo. Aí a gente começou a botar na ponta do lápis empréstimo, fazer planilha e tal. A gente falou, pô, vai demorar 5, 6 anos para se pagar sem ter prolabore direito. Então a gente também acabou meio que abortando essa situação assim. Então foram algumas tentativas de empreender que acabaram não acontecendo até eu conhecer minha esposa, né? Que na época a gente era só conhecido, né? E eu vi, enfim, uma postagem dela na época do Snapchat, né? Ela postou, pô, minha casa, minha empresa. Então ela tinha recém começado um negócio de biquínis dela, que era costura própria. E aí eu fui dar aquela força para ela, conversar com ela, porque eu tinha recém feito Empretec do Sebrae. E Uhum. isso tinha me dado um baita ânimo, assim, sabe? De, pô, empreender e ajudar as pessoas e tal. E fui conversar com ela. E na hora de conversar com ela, enfim, as coisas foram acontecendo naturalmente. Depois eu vou explicar mais um pouquinho. Deixar tu falar um pouco. Legal, legal.